Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: abertas as comportas para 2026. Entre a pesquisa Datafolha, mostrando que Lula atingiu o seu mais baixo índice de aprovação, 24%, em seus 3 mandatos, e a declaração do presidente nesta sexta, em que não garante sua candidatura à reeleição, estão abertas de vez as comportas da especulação. Lula não é Dilma, tem mais base e capacidade de negociação e se manteve à frente em levantamentos recentes sobre 2026. Ou seja, não pode ser declarado, como alguns já insinuaram, um pato manco. No entanto, os números tornarão as negociações no Congresso mais difíceis, inclusive visando barrar o projeto de anistia, os embates dentro do governo mais duros e as cobranças sobre a comunicação mais prementes. As chances de anúncios tirados da cartola, com base no susto provocado pelo movimento. Sim, mas o risco maior não é tanto esse, pelo estilo de Lula, quanto, de uma fritura do ministro da Fazenda, inclusive para tirá-lo do jogo da sucessão, um aumento exponencial da pressão no BC para não subir os juros e o abandono de qualquer ideia de controle fiscal. A primeira e a segunda partes podem vir do PT e ganharem impulso. Já no caso da terceira, teria de prevalecer a tese de que esse tipo de direção não seria inflacionária, o que está distante, no momento, das indicações internas e externas dadas pelo próprio Lula. 2. Uma ampliação, menos heterodoxa, mas ainda assim acelerada, dos gastos com programas sociais e obras já previstos, como do gás para todos. A diferença aqui não viria da invenção de medidas de última hora, e sim de menos planejamento e mais poder para a Casa Civil frente às eventuais ponderações de Haddad. A margem equatorial como arma política. A ênfase com que o presidente Lula passou a tratar a liberação dos estudos para a exploração do petróleo na margem equatorial denota 2 objetivos centrais, um de consequências imediatas, outro visando o seu legado. O imediato é político e busca ampliar a base do governo no Congresso, principalmente no Senado. Algo que se torna mais urgente diante da queda na popularidade do petista. O efeito, já em curso, se dá por um acordo com Davi Alcolumbre, que, eleito pelo Amapá, terá enormes benefícios eleitorais e de poder de barganha com o processo, que promete levar a capacidade financeira do Estado para um outro patamar. Mas não para por aí. Tendo em mente que a expectativa é de um novo pré-sal, concretizar esse horizonte de exploração antecipa também uma nova e poderosa moeda de troca do governo com o parlamento, e todos os partidos que desejam integrar em seu arco de reeleição. Ou, ao menos, afastar de uma aliança sólida com a oposição. Não menos importante, o presidente espera, com isso, somado a uma reforma ministerial que será cozinhada em banho-maria, aprovar o grosso de sua agenda para os próximos 2 anos. Isso inclui as medidas da Fazenda, sim, mas também a dos diversos programas que pretende ver deslancharem. Ou os gargalos que quer destravar, como o pé de meia, cuja suspensão foi revogada, provisoriamente, pelo TCU. Já a ideia de legado sempre marcante para Lula passa, não há dúvidas, pela avaliação de que essa bandeira, mesmo incipiente, será mais positiva do que negativa em 2026, junto à maioria da população. Não é só aí, contudo, que o presidente quer chegar. Tanto pela perspectiva de reeleição, ao quanto pela sua autoimagem, ele quer ser visto como o responsável pelo pré-sal e pela margem equatorial. Assim como acredita, efetivamente, por tudo que se pode analisar de seus interlocutores, que os ganhos com a iniciativa dariam uma vantagem competitiva ao Brasil na transição energética e no que vê como a transformação da ordem mundial. Essa perspectiva se acelera ainda mais com a chegada de Trump ao poder. Nesse contexto, não somente os estudos como a exploração em si são, hoje, uma aposta certa. Apenas uma variável persiste, qual seja. 1. A liberação virá no estilo rolo compressor, que Lula ensaia e foi o modelo, por exemplo, com Dilma em Belo Monte, o que implicaria em uma indesejável fritura de Marina Silva no ano da COP30? 2. Ou o interesse na credibilidade de Marina Silva e na posição de liderança brasileira no campo da sustentabilidade vão garantir um lustre na reputação do governo? Isso significaria uma linha de acordo. A ministra mantém a argumentação de decisão técnica e o IBAMA impõe fortes exigências à Petrobras, que capitalizaria o tema alegando que nunca antes na história do mundo uma empresa investiu tanto e tomou tantas precauções. E o negócio seguiria em frente. De olho nos números, a economia já desacelerou? Enquanto o otimismo com a política de tarifas de Trump tende a permanecer até que seja efetivada uma ação mais dura, ou caso fique claro que a ampliação do arcabouço de negociações unilaterais incluirá impostos e regulamentações, a segunda-feira levará o foco para indicadores da economia brasileira. Complementando as falas de Galípolo, que evidenciam uma visão hawkish do controle inflacionário, e os dados abaixo da expectativa dos serviços e do comércio, sairão novos e importantes números sobre o crescimento econômico, com o IBC-BR do BC e o monitor do PIB, da FGV, ambos para dezembro, a inflação, com o IPCS, segunda quadricemana de fevereiro, da FGV. Se os indicadores do PIB confirmarem a desaceleração, devem se fortalecer as apostas em um recuo da economia, o que manteria a queda nos juros futuros. Já no exterior, destaque para o PIB do Japão no quarto trimestre de 2024.
A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.